Olá a todos, este vídeo é um vídeo em celebração aos mais 10 mil inscritos dos canais Eu e Ela Curiosa e José Márcio Castro Alves. E bom, é uma continuação do vídeo anterior, que é porque eu me desinscrevi de alguns canais. Eu me desinscrevi de canais que estão alinhados com a ONU, tá? Parece que não estão, mas estão. E um dos assuntos que está alinhado perfeitamente com a ONU é sobre carne, ok? Veganismo e vegetarianismo. A defender o vegetarianismo, meu, tô fora, ok? Por quê? É o seguinte, eu não gosto de quiabo. Eu fico aqui falando pra todo mundo, ó, pessoal, quiabo é ruim pra caramba. Não, não fico. Eu não como queijo. Eu não como queijo. Desde os 2 ou 3 anos de idade, eu tenho fobia a queijo. Não gosto de queijo, tá? Eu fico falando pra todo mundo, ô, pessoal, ninguém deve comer queijo, etc, tal. Não, isso é problema meu. O que eu não como, eu como, é problema meu, ok? Ah, eu não gosto disso, problema meu, não é? Não tem que ficar falando pra vocês, ó, isso aqui é bom ou ruim. A minha esposa gosta de queijo, eu não gosto. A minha mãe gosta de quiabo jiló, eu não gosto, beleza? Não tem problema nenhum. Tem que ficar brigando? Não. Agora, já percebeu os vegetarianos, veganos? Ah, todo mundo devia comer carne. Aí eu fiz 2 vídeos aqui. Vou tentar deixar os números deles na descrição, falando sobre carne. Aí vem sempre um monte de gente assim, mas o profeta Daniel não comeu carne e se deu bem lá na Babilônia. Não, sabe por que não comeu carne? Olha só um minuto. Babilônia. O cara chega lá na mesa, parece a mesa de um chinês, certo? Pensei que tinha algum bicho aqui. Tem viado. Viado não, viado é kasher, não tem problema. Tem enguia, porco, vários animais estranhos, ok? Porco, ele já fala, Deus não permite comer porco, tal. Olha, enguia não tem escama, Deus não permite comer peixe sem escama, ou não tem coisa, não importa. Não é kasher, começa a olhar assim, polvo, só carne de camelo, camelo não pode comer, carne de cachorro, não pode comer carne de cachorro. Então o profeta Daniel foi mais esperto, tipo assim, ao invés de arrumar briga, eu não posso comer isso, comer aquilo, ele não comeu carne, beleza, ele ficou mais saudável, e todo mundo ficou não tão saudável quanto ele. Por quê? Porque aquelas carnes não faziam bem, eram carnes que faziam mal. Mas o que essas mesmas pessoas não falam é que o profeta Elias, tipo assim, o meu profeta preferido, assim, em termos de profeta, o profeta Elias, quando ele teve que se esconder para não ser morto lá pela rainha lá de Israel naquela época, o rei, ele teve que se esconder porque o pessoal tinha vários profetas lá de Baal, etc. Ele se escondeu durante um tempo. O Criador do universo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mandava para ele todos os dias um corvo levando pão e carne. Olha só, o próprio Criador enviou para o profeta Elias pão e carne. Será que ele enviou carne porque carne não faz bem? Não. Porque ele não enviou só pão? Porque ele enviou carne? Porque carne faz parte do nosso cardápio, pô. É importante, principalmente em questão espiritual, para não ter possessão demoníaca. É importante carne, ok? Mas vamos lá. Outra coisa, outra passagem bíblica. Abraão recebeu 3 pessoas na tenda dele. Uma dessas pessoas a gente entende que era o Criador no formato de uma pessoa. Pode ser que seja o Messias até, né? Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach. A gente não sabe, mas era o próprio Criador. A gente não sabe, eu não sei entender isso, tá? Mas a gente entende que veio 2 anjos e um terceiro anjo, ou o próprio Criador no formato de pessoas. Então veio 3 homens na tenda de Abraão, ok? E o que ele serviu? Ele falou pro funcionário dele lá, pro servo dele, abate um boi, traz leite. Pediu pra mulher dele, né? Ou pra Sara, eu não lembro. Mata um boi, traz leite, traz manteiga. Puxa vida, pros veganos, vegano come carne? Não. Toma leite? Não. Come manteiga? Não. Tudo vem de animal. Mas pro vegano não é bom, pro vegetariano não é bom, mas pro Criador do universo,
aquilo foi o manjar, não é isso? Porque Abraão serviu o que ele tinha de melhor. Como Abraão, que era tão... Puxa, Abraão, né? O pai do monoteísmo, né? Que Deus tinha como amigo, né? Como é que ele serviria uma coisa ruim pro Criador? Porque ele falou, olha, traz aí um prato de salada, uns brotos de alfafa e não sei o quê. Por que ele não falou isso? Porque ele falou, traz uma carne, mata lá um boi, traz leite, manteiga, etc. Por quê? Porque a carne faz bem. A carne faz bem. O Messias, ele fez a multiplicação do pão, dos pães e dos peixes, não é isso? O peixe está dentro do nosso coisa de carnes também, né? Tem a carne de peixe, a carne vermelha lá de boi, tem a carne de frango. Então, outra, tem a mais interessante, que é a que eu tenho mais dúvida. Na Páscoa, o Criador, ele pede, na Páscoa tradicional lá judaica, hoje em dia os judeus não fazem mais do jeito que é dito na Bíblia, ok? Porque tem lá os motivos deles e tal. Mas o que o Criador pede? Para você abater um cordeiro, ok? Como é que é abatido esse cordeiro? Ele tem que ser feito inteiro, tá? Ele tem que ser feito inteiro, ou seja, ele tem que ser feito com as tripas dentro, tá? Então você assa o cordeiro com as tripas dentro. Para você fazer isso, a Bíblia diz, se eu não me engano, 3 dias antes ou 4 dias antes de você fazer o churrasco do cordeiro, você separa ele e só dá água pro cordeiro para ele não ficar com fezes lá dentro. Então 3 dias antes ele já está sendo limpo, só tomando água, ok? Para não ter fezes, para você não cozinhar fezes dentro do cordeiro. Então, quando o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, estava na terra, ele falou para os apóstolos, vai antes na frente para preparar a Páscoa. O que ele quis dizer isso? Vai na frente para vocês pegarem o cordeiro, deixar os 3 dias tomando água para a gente preparar o cordeiro da forma correta. Basicamente é isso. Então o Messias comia carne, ok? O Messias, Jesus Cristo, comia carne, certo? Pelo menos é isso que eu entendo. Ele estava na Páscoa preparando uma Páscoa judaica tradicional. Tá? Na época ainda tinha um templo, então ele estava fazendo um cordeiro. Imagino eu, né? Não importa. Mas assim, basicamente. E a Páscoa, ela é dita que assim, para todas as gerações na Bíblia, né? Então, é uma coisa interessante. Ou seja, não é só para aquele momento, é para sempre. Então assim, a carne é importante. Agora, por que a carne é tão importante? A carne, ela tranca nosso corpo para entidades espirituais. Ela tranca. Então assim, é fácil um demônio entrar dentro de uma pessoa que está comendo carne? Não, não é fácil. Não é fácil. Tem gente ensinando a abrir glândula pineal. Sério, para ver coisas do além, etc, tal. Tipo, alguém quer ver coisas do além? Você quer estar de noite e tomar uma água lá e ver um serzão bem estranho na sua frente? Você quer ver? Eu não quero. A pessoa fala assim, mas se você estiver alinhado com energias do bem, só vai ver coisas boas. Sei. Porque eu sei o seguinte, a carne, ela protege a gente espiritualmente. Depois do dilúvio, isso ficou muito mais importante, porque a gente tem esses seres, esses demônios soltos por aí que a gente não vê, que as pessoas conversam com eles como se fossem humanos, mas são demônios. E a carne, ela isola a gente, tá? Eu já falei num vídeo, tem uma santa católica, agora eu não lembro o nome, que foi num convento, numa época, e as freiras estavam conversando com anjos, né? E ela falou, isso aí é anjo, meu. Dá carne para todas as freiras. Elas estão comendo carne? Não estão. Então dá carne para todo mundo e parou. Ninguém mais conversou com anjos, ok? Então assim, a carne ela trava, ela fecha nosso espírito, ela fecha nosso corpo, ok? Agora, eu vou falar para todo mundo assim, é obrigado a comer carne? Essa é a questão aqui. Não. Eu tenho uma grande amiga, a esposa do João Cavalcante, um geólogo bilionário que eu já falei aqui no canal. A esposa dele é vegetariana e não come nada de animal. Quando eles vão na minha casa, eu não faço nada de carne, ok? Nada de carne, em respeito a ela, tá? A gente tem que respeitar as pessoas. Agora, o que é esquisito? É pessoas defendendo não comer carne, tá?
Tem um canal, eu assisti outro dia, eu fiquei assim meio horrorizado. O cara virou assim e falou: sabe o que é? O seu hambúrguer custou 15% do desmatamento da Amazônia. O que, cara? Você não sabe por que foi desmatada a Amazônia? Não foi por causa de gado. Detalhe, o gado que tá lá na Amazônia, você acha que os brasileiros estão comendo o hambúrguer daquele gado? Ou você acha que o Brasil, ou lembra que o Brasil é um grande exportador de carne, essa carne tá indo pra Rússia, pra Venezuela, pra Cuba e pra Angola, Moçambique, etc. Essa carne, o Brasil é um grande exportador de carne, ok? Quem está desmatando a Amazônia são essas empresas que os anarquistas falam: eles são anjos. Se não tivesse o governo limitando eles destruiriam menos a Amazônia. O governo faz eles destruírem muito a Amazônia, eles são os anjinhos. Não, essas empresas enormes que desmatam a Amazônia. Você acha que é fácil cortar uma árvore? Não é trivial, cara. Você vai lá, pega uma motosserra e corta uma árvore. Não é assim. Se pegar uma área de não sei quantos 1000 hectares e desmatar, exige grana. Até para pôr gasolina na motosserra nesses lugares é bem caro. Exige dinheiro. Isso aí são grandes corporações que estão desmatando a Amazônia. Não é pessoa que nem eu, que nem você que está assistindo o canal aí. Não. É gente com muito dinheiro. Gente que tem... Primeira coisa que o cara faz quando desmata é abrir uma pista de pouso pro avião particular dele. Eu tenho avião particular? Não tenho. Você tem avião particular? Não tem também. Quem tem? Essas grandes empresas. Quem está desmatando a Amazônia para depois vender terreno lá na frente, etc., são essas grandes empresas. Eles colocam gado no terreno para criar pastagem, para ter área limpa, para, limpar o terreno. Não é só para ter o gado, ok? Tem vários objetivos no negócio. Então, assim, não é o hambúrguer não consumiu 15% da Amazônia. Quem destruiu 15% da Amazônia foram empresas gananciosas demais que o governo não apertou. Porque, sério, a empresa chega lá e compra a área para plantar eucalipto na Amazônia. Nunca viu? Tem várias empresas. Tem um americano veio pro Brasil, comprou uma área gigantesca, maior que a cidade de São Paulo, para plantar eucalipto. Nunca ouviu falar? Tem um monte de áreas assim na Amazônia. Empresas gigantescas. Os caras têm porto para tirar eucalipto, tem porto para tudo. Agora, é o meu hambúrguer que consumiu 15% da floresta amazônica? Vai catar coco, cara. Que meu hambúrguer consumiu 15%? Sabe o que é um hambúrguer? Tem noção do tamanho do hambúrguer? Tem noção de quanto o ser humano consome de carne? Daria para o estado de São Paulo viver com a carne que o estado de São Paulo produz. O Rio Grande do Sul conseguiria fornecer carne para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e companhia. A carne lá da Amazônia são de grandes empresas que estão mandando para fora. Inclusive, teve um navio com 50 mil cabeças de gado que afundou na Amazônia recentemente, acho que ano passado retrasado, o pessoal estava enviando gado para Venezuela porque estavam sem carne lá. Ok? Para os amiguinhos dos comunas. Ok? O hambúrguer deles que está consumindo a Amazônia, não o meu hambúrguer. Meu hambúrguer vem de fazenda certificada, como de muitas pessoas que compram no mercado. Você compra carne no Pão de Açúcar, você compra carne no Walmart, essa carne não vem da Amazônia. Ok? Piada, né? Então assim, por que eu não sigo canais veganos? De pessoas que pregam veganismo. Sério, sem brincadeira, eu tô aqui falando assim: olha, você não pode comer tal coisa porque eu não gosto. Não, eu tô falando o seguinte: a carne faz bem por um motivo. Agora, a pessoa não querer consumir carne, o problema é dela. Cada um segue a sua linha de raciocínio. Agora, seguir a agenda da ONU, das Nações Unidas, que tá falando que o mundo tá ficando sem água por causa do boi. Pelo amor de Deus, isso é piada. Isso é piada. Eu entendo o seguinte: qual era a briga de Jesus Cristo, Messias, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, com os fariseus? Vocês estão seguindo regras de homens, estão criando regras de homens, e essas regras de homem estão deixando tão pesada a Bíblia, tão pesada que a pessoa não consegue levantar a Bíblia. Ela tem que seguir as regras bíblicas. Deus deu uma regra: olha, vocês podem comer tais tipos de animais, não podem comer outros tipos. Adianta inventar? Olha, agora eu vou inventar uma regra de homem dizendo que a gente não vai poder comer animal. Aí o cara, um pedreiro, faz um puta esforço físico do caramba e, o cara tá
tá lá, tentando comer alface. Vai cair. O que eu recomendo para todos os veganos, vegetarianos é o seguinte: assista o vídeo que eu vou deixar o link abaixo do canal do José Márcio Castro Alves, artigo 142, sobre o hétero grill. É isso aí. Assiste lá porque esse vídeo é maravilhoso, ok? Para os veganos. Agora, o vegano tem mais saúde. Olha, eu conheci um vegano da minha família, que morreu 35 anos de idade e não comia carne, morreu de câncer, beleza? Então assim, eu nunca conheci um carnívoro morrendo com 35 anos de idade de câncer, ok? E já conheci um vegano. Então assim, o pessoal fala assim, o vegano nunca vai ter câncer. Tá, pode ser que não, mas o que eu vi acontecendo foi com vegano, não vi com carnívoro, ok? Tô dizendo que carne faz 100% bem? Não, se você ir lá e comer na churrascaria todo dia, você vai começar a passar mal, né? Não exagera. Come uma carninha, come uma costelinha, come um peixinho, ou come um alfacezinho, claro, também faz parte. Um arrozinho com feijão, no outro dia, vai variando um pouco, não vai ficar todo dia comendo picanha, né? Ninguém é louco, até porque ninguém tem tanto dinheiro para ficar comendo um monte de carne todos os dias. Carne hoje em dia tá caro por causa da agenda vegana da ONU, né? Aqui nos Estados Unidos você compra uma bandejinha de carne desse tamanho assim, ó, com 3 bifinhos, custa $15, dá mais ou menos R$50. Por causa do agenda ONU, né, vegano, forçando as pessoas a não comerem carne. Então assim, qualquer canal que está alinhado com a agenda vegana e está colocando isso como se fosse uma coisa bíblica, estou fora. Porque a Bíblia tem suas regras e já é difícil seguir as regras bíblicas. Colocar mais regras para as pessoas sempre é errado, ok? Mais regras do que está na Bíblia é errado. A Bíblia já tem sua dimensão, ela já... Olha, se você segue a Bíblia, ela não é pesada, ela na verdade tira seu peso. Mas se você começa a colocar regras de homens dentro, começa a ficar tão pesado que você não consegue caminhar, ok? Então é basicamente isso que eu tenho que falar. Me desinscrevi de alguns canais que seguem a agenda, mostraram claramente que seguem uma agenda vegana, que gostariam que a população fossem veganos, etc. Isso está alinhado com a ONU, está alinhado com a Rede Globo de televisões, está alinhado com o Universo Online, está alinhado com toda essa agenda louca que tem no mundo, e eu não sou dessa parte, tá ok? Estou inscrito no canal do José Márcio Castro Alves, artigo 142, que tem lá o vídeo que eu vou indicar abaixo, Hétero Grill. Muito bom, ok? Centro de recuperações para veganos. Esse vídeo é fantástico. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.